sei que vocês, meus ouvintes, provavelmente já sabem, porque eu repito bastante, mas eu vou reiterar de novo, salientar o fato de que a mídia é um terror para a população. Em meio à crise do ano passado, esse ano também, não para de assustar a população, e realmente tem uma carga muito negativa na psique da pessoa. A pessoa pode até desenvolver transtornos cognitivos e mentais por conta desse uso excessivo de televisão, assistir muita televisão, e eu diria que nem precisa de muito, viu? Do jeito que está a situação, 10 minutos de TV é o suficiente para colocar a pessoa, deixar com um humor bem down, deixar a pessoa para baixo. Ansiedade, né? A gente tem que filtrar bastante as fontes, né, de onde a gente está lendo, né, essas informações. Exato. Tem um estudo novo muito interessante aqui sobre, para vocês entenderem mais detalhadamente o impacto nocivo da mídia na saúde mental da população. Então eu vou ler o estudo para vocês. O impacto da pandemia de Covid-19 na saúde mental da população em geral, uma revisão sistemática. Resumo: como um surto levou riscos sem precedentes para a saúde mental de todo o mundo. Essa revisão sistemática, que é um conjunto de vários estudos, visa sintetizar a literatura existente que relata os efeitos da Covid-19 nos resultados psicológicos da população em geral e seus fatores de risco associados. Então, método do estudo. Uma pesquisa sistemática foi realizada na PubMed, Embase e Medline. São todos jornais científicos desde o início de maio de 2020 em diante. E quais foram os resultados dos estudos, de todos esses conjuntos de estudos? Taxas relativamente altas de síndrome de ansiedade aumentaram em 6 a 50% da população. Depressão aumentou em 14 a 48% da população. Transtorno de estresse pós-traumático aumentou em 7 a 53% da população. Sofrimento psicológico aumentou em 34 a 38% da população. Estresse apenas aumentou em 8 a 82% da população. Tudo isso relatado durante o início da pandemia na China, na Espanha, na Itália, Irã, Estados Unidos, Turquia, Nepal, lugar, né? Dinamarca, em todos os lugares. Os fatores de risco, tirando os lugares que não fecharam a economia, né? Suécia, o Japão durou menos tempo, teve uns países asiáticos também, Nova Zelândia terminou em julho. E os fatores de riscos associados às medidas de sofrimento incluem sexo feminino sofreu mais, faixa etária mais jovem, também os jovens de menos de 40 anos sofreram mais por conta da incerteza, talvez falta de sabedoria, enfim, que está mais presente nos mais velhos. Presença de doenças crônicas também contribuiu, psiquiátricas, desemprego, contribuiu, status de estudante, exposição frequente às mídias sociais e notícias sobre o vírus. Então, quanto mais exposta a pessoa estava ao vírus, maior foram os problemas mentais. Daí, conclusão dessa revisão sistemática de vários estudos: mitigar os efeitos perigosos do vírus na saúde mental é uma prioridade internacional de saúde pública. Então, reiterando, é muito importante o efeito do vírus na saúde mental acima de tudo, porque isso faz com que as pessoas ajam de forma irracional, não resolvam os problemas de saúde subjacentes que todo mundo se depara, todo mundo tem que otimizar a saúde, e isso só piora a situação, porque a pessoa fica lá bebendo mais álcool, assistindo mais TV, deprimida, ansiosa, né, que nem o podcast anterior que eu falei de estetose hepática. 2 milhões de americanos a mais esse ano desenvolveram estetose hepática. Isso é um recorde sem precedentes. Temos também 42% da população adulta americana obesa, e isso foi também um recorde sem precedentes, que aumentou mais de 5% de um ano para o outro. A média de ganho de peso na quarentena, sabe qual foi a média de ganho de peso na quarentena dos americanos? Não sei, mas imagino que deve ter sido alta, porque o pessoal começou a comer e beber muito mais, né? Exato. Só a estetose hepática foi 2 milhões de pessoas. Nossa, muita coisa. Muita coisa. O dobro. Aumentou em 50%, de 4 milhões para 2 milhões de pessoas. E a obesidade, as pessoas ganharam em média 12 quilos ao longo do ano. Então foi quase 1 quilo por ano. Mais ou menos, alguns estudos mostraram, por mês aliás, alguns estudos mostraram 800 gramas por mês, outros estudos mostraram 1 quilo por mês. E quase mais da metade da população engordou substancialmente, em média, esse peso aí de 12 a 14 quilos. Então é realmente
muito, muito significativo, e isso é o que realmente traz doenças e aumenta a mortalidade. É o ganho de peso, o aumento da inflamação, o aumento da insulina, o aumento da glicose, tudo que vocês já sabem, por meio do consumo desses alimentos processados, ômega 6, porcarias processadas, enfim, refinados, que foram aumentados. Você vê a fila do McDonald's lá no fast food, a fila do fast food tá bombando, ninguém parou de ir, né? Proibir álcool, proibir fast food, ninguém proíbe, proibir açúcar, ninguém proíbe. Mas aí está o problema. Raiz de todos os problemas, desde doenças cardíacas, câncer, matam 2/3 da população, que vocês sabem muito bem. Então vamos para o próximo tópico, senão eu vou começar a falar de doenças aí, que eu me empolgo e não paro de falar mais. Então vamos à dica número 5, que é melhorar a respiração. Então eu tenho um histórico aí de melhora dramática dos níveis de estresse do dia. Eu nunca fui uma pessoa muito tensa. Mas como eu trabalho bastante, eu fico às vezes muito tempo no computador, ficava mais antes, isso trazia momentos de estresse ao longo do dia que eu aprendi bastante a mitigar a partir dos exercícios respiratórios. Então temos o livro aí tem 2 livros que eu li no ano passado, um chamado Breathe, de Jane Nestor, foi muito, muito importante para mim e esclareceu muita coisa, e também teve o livro do Wim Hof, o método Wim Hof, que também é chamado O Homem do Gelo, o mestre do gelo, que ele faz a termogênese zelada, ele fica exposto ao frio, pode ficar sentado no gelo, meditando, fazendo exercício respiratório por 4 horas. Você conhece o Wim Hof, né? Conheço, sim. Acho que você viu um seriado. Eu já vi um seriado e eu comecei a tomar banho gelado na pandemia também, depois muito que bom, eu comecei a pesquisar sobre ele. Porque o que acontece? Quando você faz exercício respiratório, você aumenta o CO2. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, diferente de muita gente pensa, tem um impacto profundo no corpo humano, porque aumenta a oxigenação das células, então te deixa muito mais esperto. Eu vou entrar em detalhes aqui rapidamente nos 2 exercícios que eu mais gosto, mas resumidamente o que acontece? Você se sente leve, você se sente descontraído, o corpo todo solta, é uma sensação muito boa. É similar de você dar um trago no cigarro ou qualquer outra coisa, tabaco. Se você fumar, você tem esse aumento de monóxido de carbono que te dá essa tontura, essa sensação de prazer momentânea. E é mais ou menos isso, né? A primeira impressão que eu tive foi de que eu estou fumando um cigarro. Nunca fumei cigarro, mas já experimentei, óbvio. Todo mundo acha que já experimentou em algum momento da vida, já deu um trago no cigarro. Então você sente aquele barato e você pode alcançar isso naturalmente, muito fácil. É só você fazer, tem a tabela de apneia. Essa é um pouco mais avançada, um pouco mais difícil, você conhece? Não. Então basicamente você fica 1 minuto sem respirar, prende a respiração por 1 minuto, respira para dentro, prende por 1 minuto e depois você solta e volta a respirar por 1 minuto e descansa, e depois você volta 1 minuto e 10, prende a respiração por 1 minuto e 10. Você vai fazendo isso 7 vezes até passar dos 2 minutos. É claro, se você não consegue ficar 1 minuto sem ar, você começa com menos. E aliás, isso é uma medida de saúde muito boa. Se você não consegue ficar mais de 20 segundos sem ar, sua saúde é péssima. Você tem problema de asma ou alguma coisa do tipo, algum problema pulmonar, ou se realmente está muito sobrepesado, muito sobrepeso, realmente muito elevado. De 20 a 40 segundos, sua saúde é mediana. 30 a 40 é mediano. Mas sua saúde é boa realmente quando você fica mais de 40 segundos sem ar. Então você pode tentar agora. Tô curioso para saber quanto tempo você fica também. Nunca calculei. Nunca calculou? Não, mas já fiz uns exercícios no yoga que é até uma prática específica, né? Uma das linhas do yoga. Agora eu não sei o nome. Sei. Eu tenho dificuldade de... Não? Swastika Yoga? Não sei. Que é um Não vou nem nem chutar. Mas é muito bom. Acho que melhora até a sua concentração, né? Você começa a ter um pouco mais de autoconsciência em relação ao seu corpo, mente. É muito bom. Exato. Esse autocuidado, né? Com a própria respiração, que é super importante. E é engraçado que tem até atletas não, mas esportistas que não conseguem ficar mais de 30 segundos sem ar. Então realmente o esporte está correlacionado com a melhora da função pulmonar, mas por si só não é suficiente. Alguns estudos mostram que ao longo da vida você perde 40% da função pulmonar dos 20 anos até os 80 anos. Só que com a atividade física você preserva 20%, ou seja, a queda se torna
metade da queda da maioria das pessoas. Então você realmente preserva a função pulmonar só por fazer atividade física. Mas quando você faz exercício respiratório, realmente que você expande sua capacidade respiratória e você realmente se torna um pulmão muito mais eficiente e com muito mais fôlego, e isso acarreta uma saúde muito melhor. Então tem essa tabela de apneia que eu falei, que você fica 1 minuto, depois 1 minuto e 10, com um descanso de 1 minuto entre os intervalos. Isso no total dura uns 15 a 20 minutos. Uns 15 a 20 minutos. Se você não conseguir, se tiver difícil, você pode aumentar o intervalo entre as sessões. Daí tem essa técnica de controle de pausa que vocês podem ver aí na tela que eu vou mostrar para vocês. A técnica de controle de pausa é uma que eu faço bastante, porque não exige muita concentração, como vocês podem ver no gráfico aí. Você respira, esses triângulos é quando você respira, inspira e expira. Então você respira 2 vezes, depois solta o ar e fica sem ar por 20 segundos. Depois faz isso novamente. Respira 2 vezes e depois prende o ar por 20 segundos. Então é basicamente isso. Se você tem uma função pulmonar melhor, você pode ficar 30 segundos ou mais. Eu fico 30, 35 segundos sem ar, depois de soltar o ar. E isso realmente tem um efeito muito, muito bom. Eu faço enquanto eu estou dirigindo, eu faço enquanto eu estou tomando banho, eu faço quando eu preciso, mas eu já formou um hábito regular. Já tem essa rotina, né? Isso. Já tem, isso levou um tempo para eu desenvolver, porque realmente todos os hábitos assim se demoram um tempo para desenvolver. Exato. Né? Os estudos mostram aí que leva 60 dias para você fincar um hábito na sua rotina. Eu acho muito importante você tentar e você anotar no começo para você não esquecer, porque é uma coisa muito importante. Isso realmente aumentar os níveis de dióxido de carbono é excelente para melhorar a qualidade do sono, o humor, a performance física, mental e realmente a função das suas artérias, e para a prevenção de cânceres e doenças cardiovasculares é excepcional. Então é algo que eu faço constantemente. Eu também surfo. Eu acho que só o fato de surfar, a gente treina muito fôlego, porque o tempo que fica debaixo d'água no caldo, né? Ficou às vezes 30 segundos se o mar estiver grande debaixo d'água. Também você tem que varar as ondas. Quando você vara a onda, você está lá prendendo a respiração. E então você treina bastante a respiração. O surfista ele tem que ter uma capacidade respiratória superior. Então eu sou muito grato por ser surfista. Ai, que bom. Só falta você, né? Eu preciso começar com essa prática. Eu vejo o Caio, ele sempre realmente, às vezes tá dirigindo, ele já tá concentrado também fazendo essa prática da respiração, mas eu ainda não comecei. Eu fico doidão fazendo. Mas eu tava falando do surf, falta você começar a surfar. Do surf eu já fiz uma aula só, eu achei muito bom, mas eu preciso de prática, né? Preciso vir mais pra praia pra poder aprender mesmo. Só com prática, você né? vem Não é agora, só Roberto. Aliás, estamos na praia. No início eu falei que eu estava no estado de São Paulo, não na cidade de São Paulo. Estamos no litoral de São Paulo e você teve a chance de entrar na água e não entrou por quê? Eu tava tendo que conciliar, né? Com outras demandas, trabalho, Tava enfim. trabalhando. Agora esse negócio de home office, pode trabalhar na praia, né? Fica mais fácil. Tem essa flexibilidade, mas dá pra ir na hora do almoço e dar uma caminhadinha, assim, de 10 minutos pra aproveitar, tomar a vitamina B, né, do dia. D. Exato. Você tá branquinha, tá precisando tomar uma sol, hein? Então, Eu consegui fazer ela ir pra praia. Difícil, tem que arrastar ela pra fora. Que durante a semana, assim, tem uma certa dificuldade. Não, eu sei, mas é responsabilidade, tem que trabalhar, mas acho que todo mundo tem 15 minutos por dia. Então pode ser antes do trabalho, pode ser no almoço, se você tem uma hora de almoço, pode tomar um sol de 15 minutos, fazer exercício. Tem gente que treina antes do almoço, né? Daí vai de cada um, né? Eu, antes de começar essa questão de pandemia, eu tomava direitinho, né? Quando eu ia trabalhar, né? Sempre andava uns 10 minutinhos, conseguia pegar o sol, né? Agora fica um pouco mais difícil. Você prefere fazer antes ou depois do trabalho? Exercício? De manhã. Assim que eu acordo. Me sinto muito mais disposta depois à noite, sem condições. Já tô muito exausta, fisicamente e mentalmente. Então. Mas tem gente que funciona mais à noite, né? Eu acho que vai nessa questão de cada um ver qual horário que funciona pra si. Exato. Não, e de fato os estudos mostram isso, que é mais difícil fazer exercício à noite porque você já está cansado. Então o indivíduo chega em casa, o cidadão está cansado, senta a bunda no sofá e fala: não vou pra academia, desisto. O segredo é ir direto, né? Você nem passar em casa, porque direto, é uma roubada exato. passar em casa. Mas mesmo assim, se o cara mora aqui em São Paulo, por exemplo, pegou aquele trânsito desgraçado, 1 hora pra chegar em casa, tá com dor nas costas, tá com dor de cabeça, ficou o dia inteiro no computador, já tá tarde, já são 8 horas da noite, ele vai precisar acordar cedo no dia seguinte, ele já não tá dormindo bem, daí ferrou.
né? E na verdade o exercício à noite atrapalha o sono, se você fizer muito tarde, ser muito vigoroso à noite. Eu perco totalmente o sono, é um dos motivos que eu não consigo. Exato. Eu Você fico está muito mais elétrica. exposto de manhã, o ciclo circadiano é mais compatível com o treino de manhã do que à noite. Pode ser final de tarde, se for 6, 6 e meia da tarde, tá ótimo também, porque é um horário bom para treinar. Só que eu particularmente, se eu for fazer alguma coisa à noite, eu faço bem pouco. É só para complementar o treino, só 15, 20 minutinhos para complementar.